Fácil de ouvir, com assuntos para todos os gostos e cada vez mais populares no Brasil. Um podcast é como se fosse um programa de rádio, mas não é rádio. Isso porque a gente não precisa daquele aparelho ao lado o tempo inteiro. Basta um celular. E claro, você também não precisa ficar parado ao lado do aparelho para ouvir a programação ao vivo. Você ouve a hora que você quiser. Bem facinho, né? Mas no início, não era não. A ideia de distribuir um arquivo de áudio é atribuída ao ex-VJ da MTV, Adam Curry. Ele criou o primeiro programa onde fosse permitido baixar o podcast, conhecido como agregador. Mas, para bombar mesmo, foi por volta de 2004, quando a Apple lançou o programa de músicas digital iTunes, além da atualização para o aparelho iPod. Aí tu já pegou a referência, né? iPod, e aí pegaram o pod, que significa, se a gente for traduzir, pessoal, sob demanda, e cast. Cast significa radiodifusão, transmissão. E aí, juntando os dois, podcast. Hoje em dia dá para escutar no site, numa plataforma de música ou num aplicativo só de podcast no celular. Para ir ouvindo quando a gente preferir. No trânsito, lavando louça, na praia, na academia. Os podcasts podem ser temáticos, contar uma história única, trazer debates ou simplesmente conversa sobre os mais diversos assuntos. É possível ouvir episódios avulsos ou assinar um podcast de graça e assim ser avisado sempre que um novo episódio for publicado. Além de ouvir, dá para produzir podcasts. Em Caruaru, o Armazém da Criatividade, que funciona no Polo Caruaru, tem essa sala aqui, onde é possível gravar o material. Originalmente esse estúdio aqui é o estúdio de produção musical do Armazém da Criatividade, que a gente, um dia eu peguei e falei assim, pô, mas tem uma acústica fenomenal, que aqui é uma sala de concreto, isolamento acústico, outra sala de concreto, mais uma camada de isolamento. Então, por que não a gente adaptar, virar a mesa e transformar no estúdio podcast, né? Então, originalmente ele é para produção musical, tem mixer, mesa, placa de captura, sintetizador, tem todo um equipamento para isso. E para podcast, a gente adaptou, estruturou, e acho que a gente tem disponível microfone, câmera, alguns softwares que dão um bom suporte para você fazer o podcast que você precisar. Esse estúdio, basta agendá-lo, né, através do nosso WhatsApp, ou no nosso portal, armazendacriatividade.org. Então esse estúdio aqui a gente faz a alocação por hora, tá certo? Então a gente loca por hora para você ou desenvolver um projeto naquela hora, ou se você chegar assim com temática específica com quantidade X de episódios, a gente faz pacotes de produção. A gente recebeu uma emenda parlamentar focada para equipamentos de audiovisual, e no estúdio ele vai receber mais microfone, mais câmera para transmitir ao vivo e também mais equipamento de iluminação, e tudo isso também disponível do mesmo jeito. O pessoal vai chegar aqui, executar e fazer seu podcast. A imaginação é o limite. É o limite. Inclusive, se a pessoa quiser uma dica, eu já fiz isso várias vezes, né? Você já fez podcast antes? Não, nunca fiz. Então, a gente chega até a dar é assim, se porta desse jeito, tente não imitar um jornalista em jornal, e sim seja você mesmo. Então, até a parte editorial a gente também ajuda o pessoal. Oi, gente! Evelyn e Andra tinham a ideia na cabeça e conseguiram tirá-la do papel. Está sendo uma experiência muito incrível poder estar contribuindo, né, com mais esse asset de comunicação, né, com mais essa ferramenta aí, trazendo muito conteúdo pra galera. E tá sendo uma experiência muito incrível. Foi um projeto que demorou um pouquinho para sair do papel por conta de, enfim, vários acontecimentos, mas era uma coisa que a gente sempre quis muito fazer e que agora a gente conseguiu colocar em prática, e tá sendo gratificante demais poder estar em contato com tantos profissionais incríveis, né, e levar um pouquinho dessa experiência, dessa bagagem deles para outras pessoas. O podcast é formado em marketing e começou durante a pandemia, quando o evento que realizavam não pôde acontecer por causa das medidas restritivas. E aí, minha gente, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso DigiCast. Debatendo, a gente dizia que queria fazer, quando é que vem o podcast digital. Veio o convite da parte de Evelyn, né, para ser parceira dela nesse projeto. A gente
traz convidados que falam sobre a sua trajetória, trazem novas experiências. A gente quer que as pessoas se sintam junto da gente numa conversa, num bate-papo legal que a gente faz ali, de forma muito leve e muito dinâmica. A gente consegue contar as nossas experiências, consegue conversar sobre outros assuntos, consegue fofocar.